Olá, pessoal, mais um Fala Cris. E hoje nós temos dois irmãos. Esses irmãos, gente, são pessoas bem especiais para mim. Por quê? Vou contar para vocês. Já conheço há muito tempo. Mais uma vez, tá, gente? Eu não vou falar o tempo. Eu brinco assim, mas eu sempre conto. Olha só, primeiro eu conheci a Michele. Prazer enorme, Michele, Sandro, por você estar aqui. Depois eu conheci o Sandrinho. Na verdade, conheci junto. A Michele me ligou um dia, falou, olha, eu quero fazer o curso de oratória. E aí ela foi até o instituto, fez o curso, levou o Sandro. Mas o que eu mais gostei, né, dos dois foi a história dos dois. Como sempre, eu só trago histórias inspiradoras aqui no nosso Fala Cris. E é por isso que eu trouxe essas duas pessoas que me inspiram muito. Vocês me inspiram muito, viu, gente? Obrigada. Mas antes, tá? Antes, gente, vamos se inscrever no canal. Quem está nos ouvindo também, deixa estrelinha no Spotify. E, por favor, compartilham, gente. Porque aqui são histórias verdadeiras. São pessoas de verdade, que vivem a liderança, a comunicação, a oratória. São histórias que realmente inspiram a gente a querer continuar, a querer realmente levar suas vidas para frente, porque são pessoas que vivem a liderança e a comunicação e vivem a vida de verdade, no sentido de que o que a gente vive e que nós temos na nossa realidade é algo que é esforço, disciplina, determinação e que realmente faz sentido. Então, nós vamos falar aqui da nossa história, aqui da história aqui de hoje. Bora lá, gente? Então, Bora vamos lá. lá. Então, sejam muito bem-vindos, Michele e Sandro. Quem vai começar? Vou começar, então, pela Michele, que eu conheci primeiro, tá? Você é cavaleiro? Sandro sempre foi muito cavaleiro, tá, gente? Super. Totalmente à vontade, doutora Cristiane. Aqui pode chamar de Cris, fica à vontade. Oi, Sandrinho, vamos lá, pode tá começar, Michele. Boa tarde, né? Eu gostaria de te agradecer, Cris, pela oportunidade de estar aqui, né, compartilhando com você a nossa história, né? E, na verdade, quando eu procurei você, a gente estava aí sempre nessa busca, né, de melhoria para fazer o curso de oratória. E aí eu já comecei o curso no telefone, porque eu lembro que você me fez várias perguntas e aí a gente começou a se conhecer ali. E desde então, né, formamos aí essa parceria e naquele momento foi excelente o curso para nós, porque trouxe não só a visão da oratória, da comunicação, né, mas trouxe para nós também aí uma visão um pouco diferente, né? A gente nós estava aí há 4 anos no mercado, mais ou menos, né, Sandro? Isso. Uhum. E compartilhando com você também a sua história, a gente acaba tendo aí uma visão, né, proporcionando uma visão diferente para nós. Mas nós iniciamos em 2011, né? Deixa o Sandro apresentar primeiro, depois a gente fala a nossa história. Eu sou engenheira por formação, e a gente tem alguns cursos aí complementares na área de gestão, regulatório, né? E o que proporciona também a gente atuar aí com essas normativas, regulatório e gestão, tá? Pode falar, Sandro. Quem é você, Sandro? Primeiramente, complementando aqui, continuando nesse agradecimento que a Michele fez, é um prazer nós estarmos aqui, tá? Poder compartilhar um pouco de quem somos, tá? O que fazemos. Eu acredito que a gente teve essa boa conexão, certo? Em virtude da gente ter propósitos em comuns, tá? Que é levar a solução, tá? Sim. Nós, através do empreendedorismo, você, através da oratória, da comunicação, tá? Porque isso caminha junto, caminha lado a lado no dia a dia hoje, do que a gente faz dentro das organizações, se a gente não tiver alinhado ali processos, tá? E comunicação, isso convergindo aí para o que é o negócio, a gente não tem resultado. Exatamente. Tá? Então aí, sou o Sandro, tenho 45 anos, casado com a Cristiana, tenho uma filha, Esther, tenho um enteado, Iago, certo? Então nós estamos aí hoje como empresa de soluções para a micro-região, aqui de Arcos também, né, onde que a gente tiver a gente entender que a gente tem essa necessidade e a gente consiga contribuir com excelência. Portanto, a gente tem trabalhos aí um pouco mais distantes, até mesmo fora do estado. Então, a gente vem caminhando aí há praticamente 13 anos nessa visão aí de contribuir.
E vamos lá, quando vocês começaram, vamos lá, eu gosto de saber das histórias de antes. Eu amo o antes, gente. Quando vocês começaram, eu lembro que você se formou em engenharia. E o Sandrinho também, Sandrinho, ou não? Sim. Foi também engenharia? Na verdade, eu formei em técnico em química. A Michelle formou em técnica em química. Eu formei em engenharia de produção. A Michelle formou em engenharia de produção. Parece que eu fui atrás dele, né, Cris? Você copiou ele. Parece que eu copiei Mas eu tô ele. Não, eu acho tão bonitinho dos dois, gente, porque assim, irmão sempre tem aquela questão de briga, né? Mas os dois, eles se complementam, tá? Como eles trabalham, eles têm a SGE, que é uma empresa de consultoria, de soluções, né, de gestão. Mas é muito interessante que eles se complementam, um na estratégia, outro em processos, enfim. Depois eles podem falar mais. Mas é muito interessante porque eles se realmente são parceiros mesmo. Mas parece que um foi atrás do outro, mas é bem interessante a história. Mas o que eu acho legal é como tem vindo pessoas aqui que com valores muito parecidos. Que a gente tem falado que aqui nosso podcast tem muita a ver com a questão da família, né? Dos valores familiares e nós estamos tendo vários MBAs aqui, minis MBAs. Mas, inclusive, porque um dos pontos foi a sua mãe, né? Foi um dos pontos que levou vocês a virem para Arcos, né? Para Painhos, né? Primeiro vocês vieram para Painhos, foi isso? Isso. Eu não falei, né, na minha apresentação não falei, mas eu sou mãe da Sara, filha da Dona Sandra, né? Dona Sandra, ela é parte, né? Fundamental nessa história, porque eu falo que minha mãe é uma empreendedora, assim, a visão veio dela, tá, gente? Isso é importante demais. A visão, o plano macro aí, digamos assim, veio da Dona Sandra. Que é o que vocês até fazem nas empresas, que é o que a gente faz nas empresas. E até hoje a Dona Sandra fica, onde vocês vão hoje? Ela cuida da agenda também. Que graça. Eu até brinco com ela, vou passar a agenda para você. Mas ela teve, sim, um papel fundamental aí na nossa história, né? É de entender, igual nós viemos, a família toda de Painhos, tá normal, o pessoal do interior vai para o grande centro, tá? É só mais uma história que se repete, mas o pessoal do interior que vai pro grande centro, minha mãe no grande centro, em Belo Horizonte, né? Meu pai veio a falecer, minha mãe com 26 anos, 4 crianças. Nova. Então faz o caminho de volta para Painhos, para casa da minha avó. Então a gente crescendo na cidade de Painhos, isso aí no início dos anos 90, tá? Nessa época o Sandro tinha mais velho, 7 anos. Nós somos quatro irmãos, né? O mais novo, 7 meses. Entendeu? Ela minha mãe com sozinha, 26 anos. Sozinha, Isso. pensa. Naquela época, quer dizer, era algo impensável. Para uma mulher ficar em Belo Horizonte sozinha. Isso. Então ela fez o retorno, ela voltou. Fez o retorno. Isso, fez esse caminho de volta. Aí o tempo passando lá em Painhos, ela foi vislumbrando, já pensando em futuras, empregabilidade, educação. Então ela viu que Arcos daria uma oportunidade para essas duas questões, tanto empregabilidade quanto para educação. Então ela teve a visão de encaminhar a gente para vir estudar em Arcos. Primeiro veio o Sandro, eu vim primeiro, em função do período que eu estava estudando, era na 7ª série, se eu não me engano. Aí vim para Arcos, estava lá na escola Maricota, né, porque o Monsenhor Eustáquio era diretor da escola. Hoje a segunda pessoa que fala do Monsenhor aqui, olha. Isso, interessante. Monsenhor e foi uma pessoa Eustáquio que contribuiu muito, demais, né, porque logo na sequência, quando eu terminei o primeiro grau, minha mãe também procurou o Monsenhor, porque a gente tinha uma escola que era o Dom Belchor, que formava alunos aí, tanto para técnico de segurança, químico, técnico em químico e técnico de contabilidade, que eram grandes demandas, e o mercado absorvia bastante essas demandas aqui. Então, através do Monsenhor, ela conseguiu bolsas, que ainda até não era fácil, né? E a partir daí se desencadeou todo o processo. Mas eu imagino que financeiramente, sua mãe era difícil. Foi difícil. Porque 4 filhos. Sim. Minha mãe, ela ficava na fila, porque a prefeitura, né, subsidiava algumas bolsas. Ela era aquela mulher que dormia na fila, ia na escola. Então não media esforços para conseguir, né? Então, a minha primeira oportunidade surgiu eu estava com 17 anos de atuar na área, como técnico em químico. Por coincidência, estava no 2º ano do técnico em químico em Dom Belchor, então surgiu uma oportunidade de um estágio numa empresa grande, aqui na região, que hoje ela não tem mais, mas que era
a Química Industrial Barra do Piraí, uma empresa que atendia a nível nacional e mundial. Então, acabei iniciando no estágio. Logo em seguida, a Michelle também entendeu que era um caminho bacana, né? Deu certo, foi atrás. De novo, foi atrás da Sandrinha. Porque a gente tinha aptidões parecidas, certo? E a gente veio caminhando nessa linha, dentro das empresas. Depois surgiu a oportunidade da gente fazer engenharia. A gente foi para a Unifor fazer engenharia. Sempre com a mesma linha de trabalhava pensamento. ou não? Trabalhávamos paralelo. Eu dentro de uma empresa, Michelle dentro de outra empresa. Às vezes empresas... Eu também tive oportunidade muito nova de ir para a empresa, assim que eu comecei a fazer. Claro que a gente teve outros empregos, mas aí veio a oportunidade de fazer um estágio. Eu lembro que era sem remuneração, minha mãe que arrumou. Essa mãe, então, viu? Minha mãe dona falou, Sandra. Eu tive a oportunidade de trabalhar em comércio, aprendi muito com o pessoal do comércio que estava começando aqui, tive essa oportunidade da comunicação, da venda ali, né, que hoje eu faço boa parte da parte comercial dentro da empresa, mas veio daí, desde nova, mas aí, qual que é esse diferencial que você fala, assim, por exemplo, que você teve nesse momento ali? Porque é o que eu tenho batido muito na tecla. O que foi naquele momento ali para essa vontade? Foi uma vontade? O que tinha internamente para você pensar assim, eu vou lá, vou fazer isso? Porque assim, ninguém te falou, tirando a sua mãe, que era uma pessoa que estimula, ninguém falou assim, faz isso. Ou tinha sua mãe que ela lia muito? Que era? Como é que era isso? Eu queria entender um pouco mais. A minha mãe, o princípio dela é a igreja. A gente veio de um princípio de igreja, onde que você pode ser sempre melhor. Gente, nós falamos muito de valores hoje. Eu vim de valores. Eu vim de uma... minha mãe criou uma cultura interna que eu nunca vi minha mãe reclamar. Olha, então, o princípio, ele é gratidão na minha casa. Pode passar o que for, é gratidão. Que lindo. Quando a gente veio para Arcos, a gente passou muita dificuldade, né, Sandra? Mas é sempre a gratidão, entendeu? Isso. Eu trabalhei no comércio, eu trabalhei em escola, na parte de educação. Então, depois que eu terminei, que a gente sempre terminava o ensino médio lá no Dom Belchor, tem um 4º ano de Química, né? Era um curso muito completo, né, Sandra? No entanto, na faculdade, a gente... o curso meu de Química, eu fui muito mais além, estudei Química 1, 2 e 3 na faculdade. No curso técnico, eu vi muito mais coisas do que eu vi... na faculdade, na engenharia, assim, no sentido e a gente era apaixonado com o Ricardo Feltri, que era o autor dos livros lá, que nas férias a gente estudava. Não, gente, como assim? Peraí. Como é que uma pessoa é apaixonada com o Ricardo Feltri? Não, peraí, para tudo. Nas férias, a gente estudava o livro de Química. Não, para tudo. Vocês estão escutando isso, gente? Vocês estão escutando que alguém é apaixonado com o autor do livro de Química, sim. Ricardo Feltri, é isso que fala? Exatamente, tanto é que eu formei em 2000 e quanto, não, hein? Eu não estou conformando. O Lucas tinha que estar escutando isso para ele apaixonar. Mas assim, não, brincadeiras à parte, mas assim... aquele livro da capa laranja, não, é muito bacana. Porque na verdade, o valor que foi... Porque assim, o que eu estou querendo colocar aqui é porque olha só o que se transformou. Porque as pessoas que estão nos ouvindo e quem está nos assistindo, talvez não tenha noção ainda, porque é onde nós vamos chegar, é porque o que eles transformaram. Porque eu trouxe eles aqui, porque hoje vocês estão com a equipe de quantas pessoas? De parceiros, né? Parceiro. Uns 20 parceiros. Parceiro tem em torno disso. Né? Fora quantas empresas vocês já transformaram? O planejamento estratégico que vocês fizeram, a minha empresa, né? Hoje na região a gente atende em torno aí de 20 empresas. 20 empresas. Fixas. Ou seja, eles, gente, é só para vocês entenderem, eles já implantaram processos em micro, médias e pequenas empresas. Então, quer dizer, eles saíram de uma mãe com 4 filhos, né? Quer dizer, podemos dizer, de uma família pobre, né? No Brasil a gente diz família pobre, para uma empresa, né? Vocês são empresários hoje. Então, quer dizer, pessoas apaixonadas por isso tudo. Por quê? Trabalhou no comércio. Então, quer dizer, vocês fizeram e fazem a diferença, quer dizer, por um valor de dentro de casa. Sim. Cris. Então, isso assim, eu tô bem arrepiada ao falar isso, porque eu conheço vocês, mas eu nunca tinha escutado, porque o podcast hoje está me dando a possibilidade de escutar tantas histórias, não hoje, mas, né, porque a gente conversa, às vezes, no local, vocês foram lá no instituto, vocês fizeram meu curso, mas
Aqui, a gente aprofunda muito nas histórias. Então, é muito lindo ver que a dona Sandra colocou isso. E eu tenho visto muito isso aqui. O como os valores familiares é maravilhoso. Porque, olha só, essa gratidão que vocês tiveram fez vocês não é apaixonar pelo livro, é brincadeira à parte, mas é você dar valor àquele livro ali. Porque aquilo ali que te trouxe vocês onde vocês estão hoje. Pensa, aquele livro ali trouxe vocês a amarem o processo da empresa. É o caminho, a gente sabe que é aquela jornada, não faz, faz sentido isso? Faz muito sentido. E essa pergunta que você me fez, só respondendo, porque naquela época eu não tinha a consciência que eu tenho hoje da mudança, né? Do querer a mudança. Então, quando eu senti incomodada, poxa, eu estudei, eu não, assim, tinha situações que não mais condiziam com aquilo que eu tinha visto lá no curso, de onde a gente poderia alcançar. Então, assim, o centro sempre foi sempre foi em casa mesmo, nosso centro de solução ali, né? Nossa busca de solução. Então, minha mãe pegou, eu estava muito insatisfeita, ela foi e trouxe esse estágio gratuito. Então, acho que o querer, hoje a gente que lida com processos, com pessoas, a gente tem que querer estar num status diferente, a gente tem que querer estar num nível diferente. Eu não tinha aquela consciência que aquilo estava me incomodando, mas eu quis estar num nível diferente. Ou seja, você está no ponto A, tem que querer estar no ponto B. Ponto B, porque aí a solução, ela vai vir. Ela vai vir ou da mãe, ou do irmão, ou do pai, ou de um amigo. De Deus. Ou de Deus, ela vem sempre. Então, Deus proporciona ali alguém para te ajudar. Mas o primeiro ponto é a gente querer. Sim. Hoje eu consigo falar isso de forma muito convicta. Naquela época eu não entendi o que tinha acontecido, que eu mudei do comércio e aceitei um estágio gratuito. Entendeu? Isso aconteceu comigo em 2 etapas, né? Quando eu fui também fazer um estágio da engenharia, eu perdi, na época, quase R$600 do meu salário. Para estar numa grande empresa. Para uma pessoa que não tinha condição, que não tinha dinheiro. E porque dentro do micro, eu já tinha chegado num nível bom, satisfatório, entendeu? Ali para uma pessoa que estava ali na busca, mas eu aceitei perder no meu salário para ir para uma grande empresa. Eu quis. E esse é o caminho, é decisão. É decisão. E muitas das vezes você vai perder. A Michele perdeu, eu perdi quando eu saí também do meu trabalho, que eu trabalhava com... A gente trabalhava fazendo blocos, fazendo pré-moldados para a área da construção civil. Você vai sair de um trabalho, né, entre aspas, onde você tem ali uma estabilidade, para ir para um estágio. Tá? Porque tudo começa, o técnico começa com um estágio. Sua vida dentro das organizações, elas começam com estágio. Passo a passo. Mas é decisão em prol de quê? Então, se você falou, qual que é a motivação, o que foi ali o motivo para querer mudar de atuação, o que foi que motivou essa garra? Foi o fato de querer mudança, né? Mudança do nosso estado, mudança de contribuir com a minha mãe para com, né, o dia a dia nosso ali dentro de casa. Então, isso era a nossa motivação. Tá? Isso era a nossa motivação no dia a dia. E à medida que você vai caminhando nessa linha, tá? Então isso vai te trazendo, vai te colocando em situações de oportunidades. Né? E aí, quando veio a história, assim, então tá, vamos abrir a SGE. Tá, então vamos lá na SGE, vamos chegar lá na SGE. Não, mas aí eu cortei muito caminho, porque se eu cortei, não. Aí, não. Eu gosto de escutar tudo. Não, assim, porque a Michele disse uma coisa, o seguinte... Nessa trajetória, em toda e qualquer trajetória, a gente sempre vai ter pessoas contribuindo. Sempre. A gente tem que estar abertos. Sim. Mas sempre vão ter pessoas contribuindo com a gente. Dentro das empresas, a Michele teve pessoas, eu tive pessoas, tive a oportunidade de trabalhar com profissionais fantásticos. Tive essa oportunidade. Graças a Deus. Entendeu? De trabalhar com pessoas fantásticas, tanto colegas, quanto os meus gestores. Certo? A Michele também. Eu também. Então a gente teve... em alguns momentos a gente se esbarrava dentro desse contexto. Vocês chegaram a trabalhar juntos? A empresa que eu trabalhava fornecia para a empresa que ele trabalhava. Então, aí eles queriam às vezes reprovar o material, eu ia lá. Isso, Então eu mudei de empresa, a mesma coisa, a empresa dela fornecia para a empresa nossa. Então a gente tinha essa relação, tá? E a gente, dentro das empresas, a gente foi vendo que as empresas tinham elas tinham algumas necessidades, algumas carências, algumas dores, que a gente, enquanto organização CLT, a gente não conseguia suprir aquilo ali no dia a dia. Porque você tinha uma missão dentro da empresa para contribuir. Então, a gente enxergou oportunidades.
A gente começou a conversar sobre essa visão, tá? Ó a dona Sandra aí, gente. A dona Sandra Isso. aí. Aí, em 2008, a gente conversou, vamos. Aí surgiu uma oportunidade para mim estar indo para São Paulo, que foi um ponto de inflexão bem bacana, que, assim, mudou abriu a mente. Opa, existe um algo maior, existe... Então, você foi convidado? fui convidado. Eu ia sair da empresa para montar a consultoria e um gestor comercial dessa empresa falou, não, tô com alguns projetos aqui em São Paulo, se você achar interessante, vem aqui pra gente conversar. Tem que ter a mente aberta, né? Isso. Porque talvez outra pessoa fale, o que eu vou fazer em São Paulo? Né? Tenho medo, tem várias questões envolvidas. Não, mas foi bacana. Então, assim, adiamos o projeto aí. A Michele, eu terminei os estudos, terminei a faculdade, a Michele continuou na faculdade, terminou um pouco depois de mim. 3 anos depois, voltamos a conversar sobre, tá? Disse, Michele, não, bacana, então vamos embora de São Paulo. E tudo nessa paciência, Michele esperando? Se fosse eu, já tinha... Nossa. Às vezes não tem muita paciência, não mais espera. Mas esse time aí foi bacana. Mas nesse meio tempo, o que você fez, Michele? Não, ela continuou trabalhando. Não, continuou trabalhando. Eu estava dentro de empresa. Sempre dentro de empresas. Tudo foi planejado nesse sentido. Porque mas planejado escrito? Aquela que é riqueza de detalhes. Não, porque o Sandro formou antes de mim, ele teve a oportunidade de estar aí nessas multinacionais, então ele sempre veio com essa estratégia. Desde 17 anos, convivendo com pessoas de nível estratégico. Não vamos falar a sua idade, né, Sandro? Mas tem aí mais de 30. Não, mas é legal. Vocês estão me copiando, mas olha só, tem um ponto importante. Foi bom ele ter ido para essas grandes empresas. Porque ele pegou a parte estratégica que ele talvez precisava dessa parte estratégica para ele trazer para cá. Isso. Então, o Sandro ele teve a oportunidade, desde muito novo, de sempre estar no meio estratégico da organização. Que é hoje, que é o que ele faz. Desde quando ele iniciou. Aí veio de uma empresa que ele ficou muitos anos, né? Que foi a primeira. Aí veio para uma outra, montando o processo, construindo o processo. Para construir o processo, você tem que estar ligado ao plano estratégico da diretoria. Então, essa visão estratégica, ela não vem de mim, ela vem do Sandro. Entendeu? Eu sempre trabalhei na construção de processos operacionais, entendeu? Então, isso é por isso que bateu. E do comercial. A gente tem bem essa conexão, porque eu tenho essa facilidade, assim, de para mim ser tranquilo, atravessar essas fronteiras. Tem que ir, vou, entendeu? Essa semana a gente teve a oportunidade, porque assim, eu digo com a Michele, se eu estou, nós estamos. Se você está, nós estamos, enquanto empresa, tá? Tem um encontro bacana lá com ela para discutir planejamento estratégico cenário 2024. Quem vai ser? Vai ser o pessoal da Falcone, pessoal da XP, então tem uma turma bacana lá, então só empresários. Vou lá buscar a visão, a gente chega e isso... Né, traz pra gente know-how, certo? E a gente vai multiplicar. Então, foi sempre assim. Sim. Então, eu e a Michele, eu tenho a facilidade de ir buscar, de ter visão, de ter a ideia. E a Michele tem muita facilidade de transformar aquilo em operação. Que legal. Tá? Eu já não tenho essa facilidade de transformar isso em operação. Ela já tem muita facilidade. É o complemento. Muita facilidade, uma menina assim, que tem ambição. E a ambição ela é necessária para a gente que trabalha com negócios. Até para tá? Então ela vem, operaciona, quando você operaciona, aí você cria o quê? Você mexe em recursos, né? Muitas das vezes são escassos. Mas como ela tem essa visão de ir, esse ímpeto de avançar, então ela não se preocupa muito com os recursos. Aí volta para mim de novo, que é financeiro, que é, entendeu? Os processos que são, entendeu? Então voltou para mim. Então a gente vai complementar de novo. Certo? Então a gente tem a gente se complementa bem nessa atuação. E voltando aqui para esse status de início da SGE, Cris, foi quando eu acho que tudo nasce primeiro de uma visão, mas tem ali, de um certo ponto, uma insatisfação. Eu preciso melhorar. Vem uma insatisfação, às vezes não tá bom. Então, geralmente nasce dessa insatisfação. Então, a gente vai... como que a gente vai melhorar, tá? Mas como melhorar? Então, sempre foi assim. Então, foi na época que eu saí aí dessa parte do estágio, né? Você estava na CSN na época. Eu estava na CSN. Que foi importante ela ter passado também por essa empresa. Eu participei do startup da planta, né? Da planta do Clinker na época, entendeu? E foi uma oportunidade gigantesca para mim na época. Porque aqui...
E o Sandro estava em São Paulo, nessa parte de desenvolvimento, né, de projeto, de para processo. BASF, e aí a gente, vamos nascer então com a consultoria. Quando a gente partiu, vamos nascer, a gente já teve um convite, por isso que eu falo que tem que ter a vontade. Então a gente sempre foi muito abençoado nesse sentido. Por onde eu passei, eu sempre tive pessoas que contribuiu muito comigo, muito, e eu tenho, assim, muita gratidão. E aí, em 2011, a gente partiu do mesmo ponto, do gap que a região tinha com relação às soluções voltadas à gestão. Então, assim, ó, você constrói alguma coisa sozinho? Não. Né? A gente é muito grato, né? O Antônio Campos Mendes, que foi, a gente iniciou a empresa com ele. Ele tinha uma empresa, na época, que era a Segurarte, tá? Que era uma empresa de saúde e segurança, tá? Do trabalho. Então, ele atuava e dentro das empresas ele encontrava com esses gaps com relação às soluções em gestão. Certo? Então, assim, ó, você tem que estar aberto a oportunidades. Então, a oportunidade da gente iniciar a consultoria iniciou nessa parceria com ele, também detectando, porém ele não tinha o know-how dessa área. Mas antes mesmo, a gente identificou que queria isso, o Sandro estava em São Paulo, eu fui para São Paulo, né? A gente fez as habilitações, os cursos que eram necessários para habilitar a gente para fazer essa construção. Gastei tudo que eu tinha. Não, mas é investimento. Investiu. Você gastou, você investiu. Você investiu. E o interessante disso que é o seguinte, e é tudo um ciclo, né? Porque quando você percebe, por exemplo, ele percebeu isso, mas, por exemplo, eu chego numa empresa, eu vejo o seguinte, quando o processo está errado ou não tem processo, eu vou lá trabalhar comunicação. Aí eu falo, meu Deus, trabalhei comunicação, mas não tem processo, não adianta. Ou seja, não é que não adianta, fica ainda falho. Então, o contrário, vocês também. Vocês vão lá, trabalham o processo, aí vê a falha na comunicação. Ou seja, vê a falha nas pessoas. Então, quer dizer, é todo um processo, é muito ligado. As pessoas e o processo, ele é muito interligado. Na verdade, não tem como. E que é interligado aos resultados que a gente precisa, que é o que as empresas querem de vocês, porque vocês dão a solução. Mas se não tiver ali as habilidades que precisam, então por isso que nós acabamos ficando, a gente acabou ficando depois, por que a gente acabou ficando mais próximos, né? A Cristiane com a empresa, a SGE, porque as empresas que eles atendiam precisavam da solução também de pessoas. Sim, E eu também atendi algumas empresas que não tinham processos. Eu falava, Michele, Sandro, me acode. Ó, essa empresa aqui é pequenininha, mas eles não têm processos. Então, como que vai sobreviver? Como é que vai organizar? Para as pessoas entenderem que às vezes a pessoa não entende o que vocês fazem, porque às vezes pensa assim, o que é isso, né? O que é estratégia? Então, explica um pouquinho qual que é os níveis que vocês... Como é que é o tático, qual que é o estratégico? Só para o pessoal entender qual que é os níveis. Porque, resumidamente, claro, mas para eles entenderem como que vocês... Vamos imaginar, vocês chegam numa empresa, o que vocês fazem? Porque, e como que vocês detectaram isso, né? Como vocês perceberam que esses gaps? Tá, bacana. Então, vamos lá. Você disse bem, como que vocês explicam o que vocês fazem? No início era muito complicado da gente explicar o que a gente fazia também. Sim. Entendeu? E outro ponto aí, pessoas, processo igual resultado. Tá? E o que importa é o resultado. Geralmente o empresário só quer o resultado, mas não vê o que está acontecendo. Sim, sim. Então, quando você vai olhar para o resultado está bacana? Às vezes pode até estar bacana, mas poderia estar melhor? Tá ok? Chega um determinado momento que o próprio empresário começa a perceber isso. Opa, eu cresci, mas agora eu não tenho mais o controle de tudo que está acontecendo na minha empresa. Eu não sei se o resultado está de acordo, conforme deveria estar, tá? Então, onde que a gente chega para ajudar ele a entender se a estrutura dele está bem organizada para aquele ponto que ele atingiu, tá? De forma que as pessoas estão compreendendo o que deve ser realizado, tá? Estão se comunicando na direção correta, estão levando a informação de forma correta e necessária para conversar com esse resultado. Sim. Certo? E resultado ele vai permeando ali, de acordo com que ele vem, à medida que a gente vai permeando cada processo, porque tudo nasce lá na necessidade lá do sócio investidor.
Resultado para ele é o financeiro, é o lucro. Tá? Resultado para um processo de departamento de RH é pessoas competentes. É porque o empresário, ele não está preocupado, ele não tá nem aí se o processo, ele quer ver o lucro. Sim. Só que você chega lá, existe um processo andando. Precisa andar, não é isso? E às vezes, por exemplo, o empresário, às vezes ele não, o pequeno empresário, principalmente, o micro, né? Principalmente o que está começando, ele não consegue entender que se ele... Porque, vou colocar uma crença limitante. Eu já escutei muito isso. Mas já contratei uma consultoria e não resolveu nada. Tem muitas essas... igual coaching, por exemplo, ficou banalizado. Mas depende do que foi feito. Às vezes contratou e não colocou em prática. Faz sentido isso? Faz muito sentido. Então, quer dizer, também não adianta contratar e não fazer. Ou não colocou em prática o que foi... por exemplo, não adianta você pegar... A consultoria vai lá e detecta lá que precisa fazer tal e tal situação e a pessoa não faz. Então, quer dizer, vocês usam muito o termo rodar o processo, não é isso? É isso ou tô... Não, é isso mesmo. A gente usa muito o modelo PDCA, né? Que é essa parte aí de planejar o que vai ser feito. Quando o Sandro fala que nasce na diretoria, na verdade, ele vai lá e entende o que a diretoria tá planejando para a empresa. Ponto fundamental. Ponto fundamental, a curto, médio e longo prazo. Então, ouvir. Porque você precisa ouvir o que é a dor ali do empresário. Sim. Eu não posso chegar com algo pronto. Né, por mais que eu tenha um portfólio de produtos, eu não posso chegar lá com tudo, tá? Não tem preciso ouvir. Opa, então é esse ponto aqui que é o seu ponto aí que você está com dor. Porque a gente já chegou em cliente, por exemplo, que tem a necessidade de implementar uma normativa 9001. Por que ele tem a necessidade? Eu preciso trabalhar essa organização. Então, assim, para você ter a 9001, a gente precisa primeiro trabalhar uma organizacional. Vamos organizar, vamos pegar um seu setor de compras e vamos estabelecer aqui um processo no setor de compras, que é onde que a gente tem aqui uma falha muito grande, às vezes, né, dentro de empresa. Qual que é a diferença do organizacional? Porque às vezes as pessoas estão ouvindo... Tá, hoje a gente trabalha, né, nosso portfólio aí, a gente atende toda a parte de regulatórios, né, de normativas ISOs, tanto a parte de implementação, a parte de certificação, manutenção dos sistemas e regulatórios. São normativas que, baseado num sistema de gestão, e o regulatório é uma necessidade. Vou te dar um exemplo. A empresa alimentícia, ela tem que atender ali as boas práticas para a Anvisa. Entendeu? Então, toda essa parte de regulatório, hoje a gente atende, seja para laboratório, seja para o Ministério da Agricultura também. Ministério da Agricultura. Então, vocês dão tipo o selo. Os selos. Isso, a gente constrói os processos. Construímos o processo e garantimos ali esses selos. Né? É claro que garantimos dentro ali do a pessoa tem que fazer. Ela tem que fazer. Tem que realizar. Mas graças a Deus, hoje, nesses 13 anos, né, Sandro, a gente sempre teve 100% de certificação. Eu falo que isso é o nosso diferencial. Né? Que legal. A gente nunca deixou uma empresa sem ser certificada. Né? Nós entregamos todas as empresas até hoje certificadas. Então, tem essa necessidade. Eu quero a norma. Eu quero a norma porque eu quero estruturar meu processo. Não, vamos fazer aqui essa estruturação do seu processo, que é a necessidade sua primeira, que é a gente construir um processo, por exemplo, de compras, né? Onde a gente vem aqui, faz toda a parte de almoxarifado, constrói o processo ali, treina a pessoa, desenvolve a pessoa. Então, desde o início da solicitação de compra até a parte de controle de almoxarifado, casando ali com a parte toda a parte de controle de estoque, né, que é inventário. Porque às vezes a pessoa não tem nenhum inventário. O que eu tenho dentro do meu almoxarifado? Não sei. Entendeu? E ali a gente tem um custo muito alto. Tá? Então, muito sério. Muito sério isso. Também temos outro lado. Aí pode fazer isso conciliado com a necessidade de uma normativa? Pode. Pode fazer isso primeiro e depois vir com a normativa, se não for uma exigência do mercado, né, Sandro? Pode. Isso vai depender muito do plano estratégico. Tem empresas, por exemplo, a gente está atuando numa empresa em São Paulo, que ela teve essas duas necessidades, né, Sandra? A gente trabalhou um pouco da organizacional, mas tinha necessidade da parte de regulatório. O organizacional, igual você perguntou, é o arrumando a casa. Isso. Tá? Esse arrumando a casa, em qual setor?
Ah, tá. No setor de compras, então quando a gente vai para o setor de compras, então é padrão, tá? Então você tem o quê? Você tem a entrada, o que starta, os inputs, né? O que starta aquele processo, você tem as atividades macro, e você tem o resultado de cada situação que você realiza, certo? Qual que é o padrão? Qual que é o padrão? Qual que é a melhor prática para realizar aquele processo? Como que eu monitoro se aquele processo está acontecendo como deveria acontecer? Essas saídas, o fluxo dela está seguindo a direção correta? Com quem eu comunico? Essa comunicação ela está assertiva, proporcionando que o processo seguinte, né, também atue sobre essa mesma condição? Entrada, melhor as atividades principais, as saídas. Isso é gestão organizacional. Agora, eu posso, depois que eu arrumei a casa, tá todo o processo rodando, né, as minhas entradas, as minhas atividades macro, os resultados desses processos, eles estão de acordo com o resultado final da empresa? Porque hoje em dia, hoje todo o processo ele tem que conversar com o resultado final da empresa. Só faz sentido, tá, a gente ter processos construídos uma vez que eles conversam com o resultado final da empresa. Né? Porque se ele não conversa com o resultado final da empresa, você pode estar tendo o quê? Perda. Tá? Você pode ter um profissional não alinhado com o que é a visão da empresa. Que aí entra a comunicação, porque quando a gente vai mapear o processo, Cris, a gente fala qual que é o processo anterior e qual que é o processo seguinte. Esses processos, eles só funcionam, né? Ele só roda ali o PDCA e ele só vai, a gente vai obter o resultado do processo anterior e entregar o resultado para o processo seguinte se a comunicação estiver alinhada. E hoje a gente tem uma falha muito grande nessa comunicação e ela nasce lá no estratégico. Quem que é estratégico? Cima para baixo. Exatamente. São as pessoas que captam ali a necessidade. Eu quero o lucro, tá? Sim. Então, assim, o lucro é esse valor. Para mim ter esse valor, eu tenho que faturar X e tenho que gastar Y. Como que eu vou fazer com que meus processos me entregue aqui esse faturamento com esse custo? Ali é o estratégico, tá? Então, você desdobra isso para o tático. E as pessoas que vão pegar então, esse processo meu aqui, se é manutenção, eu tenho que gerar disponibilidade de máquina. Se é produção, eu tenho que ter o produto na quantidade certa, na qualidade certa, no tempo combinado e no menor custo possível. Se é RH, eu tenho que ter pessoas competentes. Tá? Se é controle de qualidade, então tem que ter monitoramento. Então você pega tudo isso aqui, e tudo isso aqui que é o operacional que vai estar fazendo isso aqui acontecer, certo? E você tem pessoas fazendo isso girar e tem pessoas validando, e isso vai entregar para o estratégico o resultado da empresa. E aí que é o grande desafio. É o desafio você alinhar toda essa comunicação aí aqui. Já esse arrumando a casa, né? Já a normativa, por exemplo, ela traz alguns requisitos, né? Por exemplo, vamos falar da 9001, que é nosso carro-chefe, né? A ISO 9001-2015, ela traz hoje ela traz os requisitos e você trabalha para atender aqueles requisitos. Não necessariamente, por exemplo, eu tenho que fazer um procedimento, ela traz um procedimento para o financeiro. Agora, a organizacional, ela já enxerga todos os setores da empresa ali. Entendeu? É claro que a ISO enxerga, né, a 9000 enxerga o financeiro, por quê? Porque ela trabalha o planejamento estratégico. Tá? Mas ela não tem uma obrigação, não um requisito de ir lá e procedimentar o financeiro, por exemplo. Sim. Entendeu? Eu tenho que atender alguns requisitos. Tem os requisitos devem lá da norma, onde que a gente tem que atender esses requisitos. Tá? Agora, organizacional, quando eu entro para aquele departamento, eu olho ele desde a entrada de todas as informações até a saída de todas as informações. Porque eu percebo o seguinte, aí tá, se a gente não trabalha, aí que entra a questão do desafio da passagem do bastão, que é das habilidades, das soft skills. Nessa hora, se o processo tá redondo, tá bonitinho, mas se as habilidades também comunicativas, né, desde a da hierarquia, de toda a hierarquia, da parte estratégica até lá do operacional, a comunicação não estiver alinhada, não só a comunicação, vamos pegar todas as habilidades necessárias, comportamentos, sim, ali vai... O resultado que tanto o estratégico almeja, ele não vai acontecer. Esse é o grande desafio, esse alinhamento dos objetivos. Exato. Esse alinhamento, e tudo parte de uma comunicação assertiva. Tá? A gente sempre vai voltar nesse ponto aí. Qual que é o último ponto da cadeia?
né, que é processo, pessoas e resultados, tá? Então o resultado ele tem que estar comunicado de forma clara para quem? Para as pessoas, para elas transformarem isso em processo, que é a rotina, que é a contribuição que ela dá no dia a dia, tá? Para essa cadeia aí. Ô, Cris, e esse, assim, falando um pouco dessa parte aí de habilidades, né, das habilidades, eu volto um pouco para o RH nesse sentido, que é um assunto hoje muito discutido aí nas condições estratégicas das organizações. O maior desafio hoje é reter colaborador. Total. Hoje é o maior desafio de todas as empresas, seja ela da micro, pessoas, tá? Mas, às vezes, né, quando a gente olha, entra no processo, adentra para o processo, a gente tem um gap muito grande. Aí a gente vê que nem é tanto assim, nem é tanto a questão da retenção. É porque hoje a comunicação, ela iniciando aqui pela liderança, pela diretoria, a diretoria ela tem um objetivo ela tem um objetivo muito claro para ela ali do negócio. Tá? Muito claro. Mas se isso não tiver desdobrado, né, em metas, indicadores assertivos, porque não adianta ter só os indicadores assertivos para todo o contexto de pessoas, entendeu? O erro ele começa aqui em cima, porque às vezes eu tenho pessoas boas, competentes, com as competências necessárias para estar naquele setor, mas a pessoa nem entende como que ela contribui. Não existe uma clareza. Não existe uma clareza. Falta essa clareza na comunicação. Comunicação. E hoje, dentro das empresas, a gente juntou as 5 gerações. Isso. Em que cada uma delas você se comunica de uma forma diferente, né? Para que elas compreendam qual a entrega que elas têm que fazer, qual o papel e a importância delas dentro dessa cadeia que a gente comentou de processos aqui. Sim. Então, quando o Sandro até falou lá no início, a Michelle vem cá e desenha o processo, mas assim, ela não tá, ele vem falar quando que a gente vai utilizar esses recursos, né? Quando que a gente vai... Um processo que eu tenho desenhado muito nesses 13 anos aí que a gente, né, vem construindo é o processo de RH, tá? Então, eu quero que a pessoa ela esteja em outro nível, tá? Eu preciso entender qual nível que ela se encontra e como que a gente vai contribuir com essa pessoa, seja através de um plano geral, seja através de um plano individual, para ela contribuir com o negócio macro ali da empresa. Porque às vezes ela nem chegou para ela a informação de qual que é o que se espera dela ali, né? E aí que entra o trabalho mais focado numa comunicação mais da clareza, que hoje eu trabalho bastante com os líderes, que é a desconstrução, na verdade. Porque o líder que está no nível estratégico, às vezes ele entende que o seu liderado já entendeu o que ele disse. No sentido assim, para mim é óbvio. Mas, né, para o líder, é óbvio que ele sabe. E ele não sabe. Na verdade, o que eu estou dizendo parece que é também óbvio, mas não é óbvio no sentido assim. A clareza da comunicação, é porque é tão falado em comunicação, é tão falado o tempo todo, comunicação, mas as pessoas esquecem que não é aquela comunicação comum. Hoje a comunicação ela precisa ser muito bem desconstruída. A comunicação para levar à compreensão. Ela é muito mais... E outra coisa, depois você você desconstrói para gerar a compreensão e você depois precisa entender, de fato foi compreendido? Tá, eu comuniquei, eu desconstruí, eu construí de novo, agora eu vou avaliar se houve a compreensão. Através do quê? Da execução dos processos, das entregas que as pessoas vão fazer. Do resultado. Do resultado. E a gente consegue validar. Então foi assertivo esse alinhamento de objetivos que veio do estratégico, passou para o tático, o operacional compreendeu. Tá? Então, assim, é toda uma questão de alinhamento, levar a compreensão, desconstrução e depois construção, validando pelo resultado. Perfeito, isso aí. E assim, é muito gratificante. A gente já passou por auditoria, assim, que o próprio auditor chorou, né, Sandra? De entender ali que a empresa ela não tinha nenhum processo, né? E era um sonho da empresa. Isso, né, a gente teve algumas empresas nesse sentido, né? Onde o auditor, ele vê o esforço ali das pessoas até para demonstrar a clareza de informação. E no final da auditoria, até o auditor se emociona ali com a história e com a conquista. A história das empresas, né? Da conquista, da onde partiu. Das empresas, da onde que partiu, né? Muito bom. Não simples assim. A gente vem aprendendo. Parece que é simples. A gente vem aprendendo isso aí, porque assim,
Arcos, a micro-região de Arcos, ela tem uma característica, ela trabalha com grandes empresas. Então, para as grandes empresas, elas querem um resultado baseado num sistema de gestão. Sim. E para elas é normal. Tá? O que nos desafia no dia a dia. Né? De fazer com que essas empresas tenham esses processos, essa comunicação bem alinhada, para se comunicar através de produtos, né? Ou serviços com essas grandes corporações. E a gente a gente vem estudando, a gente vem aprendendo, a gente erra, mas no sentido de ser assertivo. Então, isso traz um know-how para a gente. Opa, não é esse caminho, porque esse caminho leva ao não resultado. Então, é esse caminho. E uma coisa que ajudou muito a gente lá no início para certificações foi a gente tem opções de certificadoras, né? A gente sempre escolheu trabalhar com as melhores certificadoras, onde a cobrança ela era muito rígida, né, Sandra? Para poder ter certeza. Isso trouxe para a gente assim um know-how, porque as grandes elas no início lá, né, Sandra, contribuiu muito com a gente nesse processo. Hoje tem várias outras que complementam nesse sentido, mas no início a gente fez essa opção, né? Sim, sim. Bom, gente, nós estamos chegando no final. O tempo passa, eu falei que o podcast a gente entra em flow. Sim. A gente tem muito conteúdo, então a gente história, acaba... Né? Mas olha só, mas é muita coisa boa. Olha só, a gente aprendeu muito aqui sobre o processo. Mais importante de tudo é entender que o seguinte, que o processo é muito importante para todas as empresas, principalmente as que estão iniciando agora, porque... Se tiver oportunidade de iniciar já... É o que eu sempre digo, assim, quando eu entro numa empresa, principalmente as que estão começando, já inicia agora, porque... mesmo que seja só para quando a pessoa fala assim, eu tenho uma empresa de somente 3 funcionários, já inicia agora, com treinamentos, com processo, já começa quando é pequeno, porque quando crescer, vai ficar pior. Quando eu crescer, eu vou fazer processo, eu vou fazer treinamentos? Não, gente, já começa agora. Já inicia nesse momento, que agora é a hora de começar, porque depois, quando crescer, aí já começa a ficar, desanda. Né? Então, essa é o que eu sempre digo. E aí eu vou deixar uma mensagem, vocês falaram, a mensagem, o tempo já esgotou, né, pessoal? Mas é muito bom, gente, receber vocês, a história de vocês realmente é muito bacana, ver o sucesso, ver que vocês estão transformando, porque o trabalho nosso, quando a gente trabalha com seres humanos, com empresas, é realmente uma transformação. Isso. E ver também que vocês também fizeram a diferença na vida de vocês e na vida dos filhos, né, da mãe de vocês. Parabéns aí, dona Sandra, dá um abraço nela por mim. E aí deixa uma mensagem final aí pro pessoal aí e pra gente fechar. Acreditar, eu acho que é uma palavra assim, independente do momento, independente do status, mesmo não só para o empresário, né, mas para a pessoa assim, que tem visão aí de melhoria, acreditar no sonho, acreditar que é possível, acreditar que a gente pode crescer e contribuir, né? Porque eu acho que crescer e contribuir, isso dá para a gente um status diferente. Não é só crescer, é crescer e contribuir, porque o Mais o Sandro, a gente tem um propósito muito forte em contribuir. Perfeito. Então, a gente sempre entrega mais do que aquilo que o dinheiro é para nós uma consequência. Ele é muito importante, né, Sandra? Mas ele é consequência. Claro, então, a gente tem esse propósito de contribuir. Está na nossa missão da empresa, está na nossa missão de vida. Está na plaquinha, mas... Está na plaquinha. Está na plaquinha da nossa história. A gratidão, a contribuição, o querer, tá? Independente, tem momentos que a gente está subindo e aparece alguma coisa, a gente tem que buscar outra coisa para outra situação, para poder dar aí o equilíbrio, mas o que move a gente é essa fé, essa gratidão, essa contribuição, né? Esse querer contribuir, melhorar sempre para contribuir. Muito bom. Você, Sandro? Decisão, tá? Para a gente fechar aqui e deixar, né, como mensagem, é decidir ser melhor, tá? Decidir fazer melhor, decidir contribuir, seja em qual área você, né, tem essa visão de deixar um legado, de
de transformar pessoas, de transformar a vida, de transformar processos. Então é decidir ser como pessoa, como ser melhor como pessoa, como pai, como profissional, como cristão, tá? Trazer os valores, né? Os valores exatamente, sempre. Uma vez que você decide através do ser, tá? O fazer vai ser consequência e o ter também vai ser consequência. Uau, muito bom, hein? Muito bem. Parabéns aí, gente. Muito obrigada. Muito sucesso para vocês aí nessa jornada. Eu sei que é uma jornada desafiadora. Sim, demais. Mas de forma nenhuma imparáveis. Pessoal, muito obrigada para vocês que estão assistindo. Lembre-se de acionar o sininho e continue aí com a gente nos próximos episódios. E quem não assistiu os outros, vamos dar navega aí para vocês assistirem. Um abraço enorme para vocês. Até o próximo episódio. Um abraço.